Os irmãos disseram que hoje eu estou sem meu companheiro devido ao trabalho. Então, estamos aqui para trazer a palavra do Senhor. E se nós percebemos desde as 9 horas que Deus tem falado nesse lugar, mas percebemos principalmente durante as ministrações das irmãs, o que foi dirigido no culto aqui pela nossa irmã Ni, Deus falando da sua volta e do seu retorno, tá? Então, isso que está em mente, que Deus tem falado ao meu coração. Louvo ao Senhor por cada vida que ainda persevera na comunhão do corpo de Cristo, né? Caminhamos aí, como a nossa irmã disse, para a 8ª ceia do ano já. Eu falava lá em casa, meu Deus, só falta mais 4 meses para acabar o ano. Então, meus amados irmãos, esse é o culto de ceia do Senhor. Eu quero compartilhar algo que Deus Ele colocou no meu coração. Eu ouvi algo, não me recordo se eu li, se eu ouvi, mas algo que estava no meu coração e que isso foi confirmado com a preocupação que eu vi na onde eu li, se não me engano, não sei se eu ouvi ou eu li, mas percebi pessoas preocupadas com os púlpitos das igrejas atuais. Então, o que me deixou alegre é que ainda existem pessoas preocupadas com os púlpitos das igrejas. Algumas igrejas nem púlpito tem mais, tá? Algumas igrejas já não é isso daqui, Espírito de Jesus. Algumas igrejas é um latão, é um negocinho daquele ali, uma mesinha, uma cadeira. Algumas nem púlpito tem. Mas eu fiquei impressionado por ver pessoas que ainda não se preocupam com os púlpitos das igrejas nos dias atuais. Eu não estou falando de preocupação com um púlpito físico, de beleza, não estou falando disso. Estou falando de pessoas preocupadas com o conteúdo que sai dos púlpitos, ou com o conteúdo que está faltando dos púlpitos. E aí que mais apertou o meu coração, que mais me chamou a atenção, que esse falso evangelho tem dominado os púlpitos por aí de tal maneira que temas que são de extrema importância para a igreja estão sendo deixados de falar nos púlpitos. E isso que me chamou a atenção. E o que tocou no meu coração e corrobora com aquilo que foi dito nas ministrações aqui, que é o que está faltando nos púlpitos, que mais me apertou meu coração, é o tema arrebatamento. Arrebatamento. Poucas vezes se ouve ministrar sobre arrebatamento. Porque entra dentro de um viés escatológico, aí começam as discussões, e aí os irmãos já me conhecem, sabe que eu não entro nessa briga. Mas aquilo que Deus me incomodou, aí nós vamos compartilhar nessa manhã. E é exatamente sobre arrebatamento. Nós estamos no culto de ceia, e é exatamente o culto de ceia que é o momento oportuno para falar de arrebatamento. Porque a ceia não nos faz olhar somente para trás, fazer isso em memória de mim, olhar para trás, olhar para o que o Senhor fez na cruz do Calvário, olhar para o que Ele fez pela nossa vida, como foi dito aqui, olhar para trás. Mas também a ceia nos faz olhar para o presente, para aquilo que Ele está fazendo agora. Porque o Deus que você veio buscar é aquele que disse assim: aquele que começa a boa obra, ele vai até o fim. Então ele está fazendo a obra agora. Você pode estar angustiado, você pode estar preocupado, você pode estar cheio de luta, cheio de angústia, cheio de dor, por um monte de situação da sua vida. Mas você vem na casa de um Deus que está trabalhando agora. Aquele que começou a boa obra, ele continua, ele está fazendo agora. Então a ceia nos faz olhar para o passado, olhar para o presente, só que ela também nos faz olhar para o futuro, até que Ele venha. Olhar para frente. E olhar para frente é olhar para algo que vai acontecer, algo chamado arrebatamento. Arrebatamento. Então o título da mensagem nessa noite é esse: seremos arrebatados. Quem crê? Seremos arrebatados. Peço para os irmãos abrirem. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4.
Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, eu quero agradecer minha irmã, que veio suprir a falta. Deus abençoe, viu? Primeiro aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Passa aí Colossenses, você chegou em Filipenses, vai passando Colossenses. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Todos acharam? Quem não achou, diga: próximo domingo eu acordarei 1 hora mais cedo e estarei na igreja. Não, pastor. Quem não achou, diz amém. Meus amados irmãos, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor, o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Capítulo 5, versículo 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. E quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as cores de parto. Aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós, todos, sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia. Somos sóbrios, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante ao Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-nos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Até aqui, feche teus olhos, oremos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Queremos agradecer pela Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra afirmou nessa manhã: seremos arrebatados. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos agora que todo impedimento caia por terra, toda dureza, todo cansaço, toda angústia, toda seta de Satanás agora seja quebrado, arco quebrado, Senhor. Guarda-lança, Senhor, que impede a Tua palavra de produzir os resultados em nosso coração. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo encontre terra fértil nessa manhã, para a Tua palavra produzir o resultado que o Senhor quer em nosso coração, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, a primeira coisa a ler essa palavra que me chama a atenção, de ver o apóstolo Paulo falando de arrebatamento, primeira coisa que me chama a atenção, que ele falando de arrebatamento com a igreja, o motivo não foi discutir questões escatológicas, o motivo não foi ficar fazendo previsões de quando, como, de que forma ia acontecer.
apóstolo Paulo falar de arrebatamento com a igreja de Tessalônica foi consolar os corações. Ele falou aqui, versículo 18, ele não falou isso? 18: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E no capítulo 5, no versículo 11, ele disse de novo: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos. Falar de arrebatamento é Deus vindo consolar o coração. Deus está consolando corações aqui nessa manhã, eu creio. Só Ele sabe o estado dos corações. O sorriso esconde, o abraço esconde, mas Deus conhece o estado dos corações, e Ele sabe quando a gente precisa ser corrigido, lapidado, moldado, mas Ele também sabe quando a gente precisa ser consolado. Ele está consolando uma igreja, falando de arrebatamento. Deus quer tratar de arrebatamento hoje para consolar corações. Consolar, sabe o que significa? Consolar fala de fortalecer, fala de encorajar, fala de animar, fala de fortificar, fala de instruir, fala de ensinar. É isso que Deus quer falar no nosso coração nessa manhã. É isso que Ele quer fazer com o meu coração e com o seu nessa manhã. Falando de arrebatamento, deixar de falar de arrebatamento no púlpito é privar a igreja da ação de Deus nos corações. É privar a igreja de um consolo que vem do alto. Às vezes a gente, por mais que se esforce, libera até uma palavra para uma pessoa que está aflita, mas essa pessoa muitas vezes só muda quando o consolo vem do alto. E Deus está enviando consolo do alto nessa manhã. Eu creio, eu saí de casa hoje crendo, vai ter consolo vindo do alto direto nos corações nessa manhã. E é falando de arrebatamento para corações que têm a terra fértil para Ele poder agir. Se eu entrei aqui com o coração duro, entrei resistente, então eu vou sair do mesmo jeito. Mas se eu entrei com o coração disposto, Senhor, fala que o teu servo ouve, então Deus vai fazer o consolo que Ele tem para fazer. Meus amados irmãos, esse texto que nós acabamos de ler aqui, tanto no capítulo 4, final, e no começo do capítulo 5, é o único texto do Novo Testamento que faz referência clara e explícita do encontro de Jesus Cristo com a sua igreja nos ares. O único texto no Novo Testamento, outro, de forma explícita. Não, você vai ver falar de arrebatamento, você vai ver falar em 1 Coríntios 15, você vai ver, mas de forma explícita, só esses textos. E isso me chamou a atenção. Mas antes de qualquer coisa, meus amados, essa igreja está na cidade de Tessalônica. Quem estudou aqui conosco, e eu louvo ao Senhor, porque alguns irmãos já estão começando a vir aí, isso é maravilhoso. Agora, quem não está vindo ainda, pergunta para quem está vindo. Quando nós estudamos sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo, passamos a primeira viagem missionária, a segunda e a terceira. Na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele chega na cidade chamada cidade de Tessalônica. Está em Atos capítulo 17. Ele chega na cidade de Tessalônica e ali ele prega o Evangelho. Foi um lugar frutífero, porque ele deu almas para o Senhor Jesus Cristo. Ali em Tessalônica, Paulo e Silas teve a oportunidade de pregar o Evangelho durante 3 sábados na sinagoga daquele lugar. E ali ele ganhou vidas, ele ganhou almas para o reino de Deus, ele ganhou pessoas. Só que infelizmente, está em Atos 17. Infelizmente, sabe o que aconteceu lá também? Se levantou uma grande perseguição, uma perseguição perene. Pensa que é fácil? Pensa que você vai fazer a obra do Senhor de forma fácil? Ei, meu irmão e minha irmã, se o evangelho que você está vivendo está muito confortável, isso não é evangelho não. Isso não é evangelho não. Está confortável demais, está tranquilo demais, isso não é evangelho. O evangelho ele afronta as trevas, e as trevas vêm contra você, vêm contra a sua vida. Ele ganhou almas em Tessalônica,
Só que se levantou perseguição. Se levantou uma perseguição de judeus naquele lugar, motivados pela inveja. E fizeram o apóstolo Paulo ter que sair de Tessalônica. Os irmãos, vai logo, Paulo. Enviam Paulo e Silas, vão parar em Bereia. A gente conhece a história dos bereanos. Aí ele sai de Bereia e vai parar em Atenas. Só que o mais interessante que me chama a atenção é o apóstolo Paulo em Atenas. Eu fico imaginando aquele coração de pastor, um coração de pastor batendo no peito do apóstolo Paulo. Porque ele está em Atenas, só que ele está preocupado com as ovelhas lá de Tessalônica. Ele está em Atenas, mas ele está com o coração preocupado. Como será que estavam aqueles crentes de Tessalônica? Ele não pode concluir os ensinamentos. Ele teve que sair de lá por causa das perseguições. Então ele está em outro lugar, só que ele está preocupado. Como será que está os crentes de Tessalônica? Como será que eles estão vivendo? Como será? Aí o que ele faz? Ele pega Timóteo e diz: Timóteo, vai lá, Timóteo. Vai lá em Tessalônica. Vê como é que está a igreja. Vê como é que estão os irmãos. Vê se eles permanecem firmes. Vê como eles estão. Ele relata isso aqui, está na Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3. Vê como é que está. Vai lá. E Timóteo vai. Timóteo vai lá. Chega em Tessalônica. Ele chega em Tessalônica. Ele poderia ver um cenário de devastação. Poxa, Paulo não está mais aqui. Não. Sabe o que Timóteo encontra? Uma igreja firme. Uma igreja mesmo diante da luta. Uma igreja que prossegue. Olha, meu amado irmão, melhor coisa é Deus olhar para a nossa vida e ver que a gente está inserido no meio de luta, de angústia, de provas, de tribulações, de situação. E ele olha para a minha vida e para a sua e fala: oh, louvado seja o nome do Senhor, porque eu vejo uma igreja que prossegue, uma igreja firme, uma igreja que caminha. Timóteo viu uma igreja caminhando. Aquela igreja de Tessalônica foi estabelecida. Aquela igreja cresceu. Aquela igreja está firme. Mesmo diante da pressão dos judeus que fizeram até Paulo e Silas sair de lá correndo. A pressão da perseguição, a oposição, um monte de situação no meio de Tessalônica. E a igreja está lá firme. Oh, meu amado irmão, quando você vê que a gente aqui, que o pastor fala demais para você ficar firme, lembre-se que é o próprio Deus falando para a sua vida, para você permanecer firme. Glória a Deus. Eu imagino Timóteo voltando. Eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino Timóteo voltando e dando a resposta para Paulo. Paulo, a igreja está firme. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, meu irmão, se as pessoas tiverem que falar da sua vida, que falem assim para as outras pessoas: ó, aquela mulher está firme em Deus, aquele homem está firme em Deus, aquele jovem está firme em Deus, aquela senhora está firme em Deus. Que falem da gente, mas que falem assim: ó, o povo que está firme em Deus e não desiste nunca dessa caminhada com Cristo, atravessa dores, atravessa lutas, chora, tem angústia, tem um monte de decepção, dá vontade de parar e desanimar, mas a pessoa olha para a nossa vida e fala: esse não desiste, esse não para. Aleluia, aleluia. Quando Paulo não está mais em Atenas, aí ele vai para Corinto. E provavelmente de Corinto ele escreve essas epístolas aos Tessalonicenses, tanto a primeira quanto a segunda. Só tem um pouco de tempo entre um e outro, mas ele escreve. E aí quando você lê aos Tessalonicenses, você vê a alegria dele, a alegria do apóstolo Paulo em ver como a igreja está firme lá em Tessalônica, mesmo diante das lutas. Deus se alegra quando você permanece firme, mesmo quando tudo ao seu redor está mostrando o contrário e te forçando a parar. Deus se alegra. E aí Paulo escreve essas epístolas para encorajar, para animar, para trazer fortalecimento, para tirar algumas dúvidas. Talvez alguns crentes aqui estavam: mas olha, quando um crente morre,
traz a resposta foi o que nós vimos. Trazendo consolo nos corações. Trazendo conforto. Ó, quem morre em Cristo, fica em paz, fica tranquilo. Eu sei que dói o coração, a perca, a separação, dói. Mas fica tranquilo. O mundo olha para a morte de um jeito. A igreja olha para a morte de uma maneira totalmente diferente. Ei, você não é só mais um nesse mundo, não. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você tem que olhar as coisas de uma maneira diferente agora. Nada melhor do que encorajar a igreja falando de arrebatamento. Paulo não estava só tratando de um evento futuro, não. Ele estava entrando no centro da promessa de Deus. A promessa que o Senhor fez. A promessa que Cristo fez à sua igreja. Sabe o que significa a palavra arrebatamento? Arrebatamento significa arrancar com força. Arrancar com força. Arrancar repentinamente. Tirar com rapidez. Quando Jesus voltar, não vai ter tempo de você, deixa eu tentar. Não, se você é crente de verdade, pronto, já foi. A ideia desse arrebatar depressa, tirar com força, tirar rápido, repentinamente. Você vai lembrar do que aconteceu com Filipe. Pegou o eunuco, batizou o eunuco, e no finalzinho da história, o que vai dizer? Filipe foi arrebatado, levado para a cidade chamada Azoto. Assim, foi arrebatado, levado para Azoto. Pensa nisso. É o que vai acontecer com a igreja. Arrebatamento é, portanto, um ato soberano de Deus, de retirar repentinamente o seu povo dessa terra para o encontro com Ele nos ares. Ato soberano de Deus. Foi Ele que decidiu fazer assim. Não queira lutar contra a soberania de Deus, porque você vai perder. Você está na casa de um Deus que ainda é soberano. Ele faz como quer, do jeito que quer. Falar de arrebatamento é falar de um ato glorioso, maravilhoso, sobrenatural, milagroso. É o que vai acontecer com a igreja. Foi o que ele disse aqui quando nós lemos no começo, no versículo 13, aqui no capítulo 4 em diante. O que ele estava dizendo aos Tessalonicenses? Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão com corpos incorruptíveis. Aí você junta com o que ele falou lá aos Coríntios, no capítulo 15. Os mortos em Cristo ressuscitarão com os corpos incorruptíveis. E logo na sequência, imediatamente depois, os crentes que estiverem vivos sofrerão uma transformação radical. O corpo mortal, abatido, cansado, desgastado, esse corpo aqui que traz muitas vezes angústias em nós, ele será revestido de imortalidade e de glória, tornando-se semelhante ao corpo da ressurreição do nosso Salvador. Ele não voltou em espírito, não, ele ressuscitou num corpo de glória. Ele disse: Tomé, toca aqui. Tudo isso ocorrerá num piscar de olhos. E a igreja encontrará Jesus nos ares. Quem crê aqui? Quem crê nisso aqui? É a promessa que ele fez. Ele fez essa promessa. Ele fez essa promessa. Ele fez essa promessa. Jesus, quando promete, ele cumpre. Se Jesus diz que vai acontecer algo na sua vida, vai acontecer, porque Jesus fala e se cumpre o que ele fala. Ele falou em João capítulo 14, ele disse o que em João capítulo 14: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais, vós também. Amém. Vai se cumprir isso aqui. Vai ser o momento da consumação dessa união mística entre a igreja e Cristo. Nesse momento, a união do noivo com a noiva é o momento do grito da vitória da igreja.
É o grito da vitória da igreja, meu amado irmão e irmã. Se isso não mexe com você, meu irmão e minha irmã, é o grito da vitória da igreja. Eu sei que você está esperando o grito da vitória terrena, eu sei disso. Deus conhece as minhas e as suas necessidades, Ele conhece, Ele sabe o que eu e você tem pedido diante dEle, mas tem o grito da vitória da igreja. É o grito da vitória sobre a morte, é o grito da vitória sobre o pecado de uma vez por todas. É a vitória da verdadeira igreja, não é de qualquer uma, é da verdadeira. E eu vejo o apóstolo Paulo aqui, quando ele está escrevendo aos Tessalonicenses, você começa a observar ele falando, o jeito dele, a alegria dele de se comunicar com a igreja. Opa, essa igreja é uma igreja que a gente tem que olhar e falar, meu Deus, como a gente precisa aprender com ela. É a igreja de verdade, é essa igreja que vai ser arrebatada. Se você volta lá no capítulo 1, olha ele falando dessa igreja, olha só, versículo 8. Porque de vós, ele falando da igreja de Tessalônica, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia. Ou seja, essa igreja estava sendo falada nos lugares. Aí ele diz, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé. Meu irmão, se tiver que falar da minha vida e da sua, que fale da fé que nós temos. Da fé que temos. Ô mulher de fé, ô homem de fé aquele ali. Assim era a igreja de Tessalônica. Se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Versículo 9. Por eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Uma igreja que se converteu verdadeiramente, só vai ser arrebatado quem se converteu verdadeiramente. Quem ainda está com pedra no mundo, pedra da igreja, ainda quer viver o mundo, ainda quer viver a igreja, não vai ser arrebatado. Mas a igreja, você percebeu aqui, a igreja de Tessalônica se converteu dos ídolos e agora está vivendo com Deus vivo, servindo o Deus vivo. Só os verdadeiros convertidos serão arrebatados. Meu amado irmão e irmã, se ainda tem coisas da velha vida, mas estão na mesa do Senhor. É dia de entregar diante do Senhor, colocar diante dele. Senhor, é isso aqui, viver com o Senhor não é brincadeira. Só a verdadeira igreja. Então a vitória da verdadeira igreja. E a maior vitória da igreja depois da salvação, sabe o que é? É não provar a ira de Deus. Poucos falam disso. A maior vitória da igreja depois da salvação é não estar debaixo da ira de Deus, porque Ele, meu irmão, como diz a palavra do Senhor, o reino da coisa é cair na mão do Deus vivo. E essa igreja é verdadeira por causa disso. Nós lemos o versículo 8 e 9 do capítulo 1. Olha o versículo 10 dizendo assim: e para a guardar dos céus o Filho, o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. É a maior vitória da igreja. Aí o que nós lemos? No capítulo 5, no versículo 9, o que nós lemos? Vocês não foram destinados para a ira. Será que isso alegra o seu coração ou não? Você não foi destinado para a ira. Aleluia! Toma posse dessa palavra. A palavra de bênção é essa. Não é da casa do carro zero. A palavra de bênção é eu saber que eu não fui destinado para a ira. Aleluia! Aí a gente começa a falar um pouco. Sabe o que vai acontecer depois? Sabe o que vai acontecer depois do arrebatamento?
E diante desse tribunal nós vamos apresentar o relatório do que fizemos ou do que deixamos de fazer. Preste bem atenção. Nós seremos arrebatados. A verdadeira igreja vai ser arrebatada. Só que nós vamos se apresentar diante do tribunal. E aí? Quando eu estava refletindo nisso, eu falei, Senhor, será que nesse momento vai ter constrangimento? Não sei. Será que nesse momento as pessoas vão ficar constrangidas? Sabe por quê? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente empurrando com a barriga as responsabilidades que Deus coloca sobre a vida. Tem muita gente negligenciando o que Deus colocou. Deus deu dom, Deus deu talento, Deus colocou obra poderosa na vida de pessoas que estão tratando como nada, que estão pegando ministérios e não estão nem aí. Mas quando formos arrebatados e estivermos diante do tribunal, o que nós vamos falar para o Senhor? O que nós vamos dizer para o Senhor? Mas meu amado irmão, para aqueles que mantêm a mão no arado, aleluia! Para aqueles que mantêm a mão no arado, mesmo diante de lutas, mesmo diante de provações, mesmo diante de desânimo, mesmo diante de cansaço, mesmo diante de decepções, mesmo diante de dores, esse momento será glorioso. Você estará diante do tribunal e sabe o que vai acontecer com você? Você será galardoado. Você vai receber o galardão do Senhor. Foi Ele que disse, foi o próprio Cristo que disse em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, quando Ele diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Meu amado irmão e irmã, está difícil, mas não tira a mão do arado. Não tira a mão do arado. Não tira a mão do arado. Talvez você passou essa semana inteira pensando: eu acho que eu vou entregar, eu acho que eu vou largar a mão, deixa para outros fazerem. Mas Deus te levantou, é você. Quando não, você pode fugir como Jonas, mas é você. Não tira a mão do arado. Nesse momento aqui você vai receber o galardão. O seu galardão está sendo preparado. E sabe o que vai acontecer depois? Isso que eu falo que eu estava falando aqui desde o começo, quando a nossa irmã estava ministrando por aqui. Sabe o que vai acontecer depois disso? O ápice da nossa adoração ao Senhor. Se você já é um adorador aqui, se prepara. Se você não é um adorador aqui, começa a adorar a Deus verdadeiramente. Adoração ao Senhor. Se você não é um adorador, ainda comece. Mas se você já é um adorador aqui, se prepara que nós vamos vivenciar o ápice da nossa adoração ao Senhor. Depois disso daqui, passou no tribunal, apresentou o relatório. Agora é o momento de adorar o Senhor. Adorar o Senhor como você nunca adorou. Então para, porque Satanás está querendo roubar a adoração da igreja. Quando você entrar aqui no dia de domingo, de culto, e você entrar aqui, esquece tudo e começa a adorar a Deus verdadeiramente. E quando você descer essas escadas, continua a viver a sua vida de adoração. Porque vai chegar o ápice. Sabe quem viu isso? Quem viu isso? João. Ele viu esse momento. Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. João viu isso. Isso é maravilhoso. Então, depois de estar aqui, depois de estar diante do tribunal, vai vir o ápice da adoração ao Senhor. E depois, você vai vestir vestes apropriadas para você poder participar das bodas do Cordeiro. Foi isso que João viu. Mas primeiro ele viu a adoração. Olha o que diz a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 19, dizendo assim: meu irmão, olha que eu estava lendo isso aqui lá em casa, minha esposa não viu, meus filhos não viram, mas eu caí em lágrimas nesse momento aqui. Olha só, o ápice da nossa adoração ao Senhor. Depois dessas coisas, ouvi no céu com grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e nas mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes
os pequenos e os grandes. Aí João diz assim no versículo 6: então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Aí você adorou? Você vai receber as vestes apropriadas, você participar da ceia, as bodas do Cordeiro. Versículo 8 dizendo assim: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Aí talvez você diga assim, talvez seu coração esteja com o mesmo sentimento que o meu nesse momento: Senhor, volta logo. Senhor, volta logo, Senhor. Volta logo, Senhor, volta logo, Senhor. Volta logo, Senhor. Talvez seja o mesmo sentimento dos Tessalonicenses. Mas ali vem o apóstolo Paulo para trazer um pouco de calma na ansiedade, tanto dos Tessalonicenses quanto da nossa vida. Foi por isso que nós lemos no capítulo 5. Porque os crentes poderiam estar com a gente. Volta logo, Senhor. Se até a palavra do Senhor declara em Romanos capítulo 8, 19, que até a criação espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Imagina a gente, imagina a igreja. Aí vem Paulo no capítulo 5, dizendo o que ele disse aqui que nós vimos. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 que nós lemos. Quando ele disse: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão, e de noite, como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar luz, e de nenhum modo escaparão. Sabe o que Paulo vai dizer? Não é para especular a época, não é para especular como, é só para que a igreja esteja preparada. Ele está vindo buscar uma igreja preparada. Ele está vindo buscar uma igreja que esteja atenta, porque a nossa ansiedade, a nossa vontade não muda a soberania de Deus. Não muda. Ele não quer uma igreja especulando e discutindo quando, como, que jeito, de que forma. Ele quer uma igreja preparada. O Senhor quer uma igreja preparada, porque acontecerá a qualquer momento. A qualquer momento. E você percebe? Será que quando acontecer vai pegar crente desapercebido? E o mundo está usando todas as suas forças. O mundo usando todas as suas forças para deixar cada vez mais crentes desapercebidos. Está se distraindo com tudo. Mas a ordem do Senhor para a igreja é essa. Olha o que ele disse no versículo 6. 5, versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiemos e sejamos sóbrios. Ele já não tinha dito lá em Mateus 26? Vigiai e orai. Essa vigilância vai além daquilo que nós pensamos. Viver vigiando é estar atento, para não deixar que o coração venha se sobrecarregar com as ansiedades e os prazeres desse mundo. Vigiemos e sejamos sóbrios. E aí eu estava refletindo, eu vi que ser sóbrio fala de, você acha que ser sóbrio é só ir lá ou parar e deixar de tomar algo alcoólico? Ser sóbrio vai falar de muitas áreas da nossa vida. Ser sóbrio vai falar de mente, de emoções,
espírito e do corpo. Olha só, sobriedade fala de uma mente sadia, que pensa com clareza e é guiada pela palavra de Deus. Isso é ser sóbrio. Ser sóbrio fala de emoções equilibradas, que não se deixa dominar pelo medo, pela ira, pela ansiedade. Isso é ser sóbrio. Sobriedade fala de espírito atento aos sinais e está vigilante aos enganos que estão aparecendo por aí. Ser sóbrio. Sobriedade fala do corpo, que pratica moderação e evita vícios e tudo aquilo que prejudica o templo do Espírito Santo. Ser sóbrio. Que vigiemos e sejamos sóbrios, porque a palavra do Senhor está afirmando: seremos arrebatados. Ainda tem alguém que crê aqui que vai ser arrebatado? Ainda tem alguém que crê que será arrebatado? Seremos arrebatados. Eu gostei muito de uma frase do D.L. Moody. Duas frases, uma do D.L. Moody e uma do A.W. Tozer. O D.L. Moody, ele diz assim: eu nunca prego um sermão sem pensar na possibilidade de que o Senhor possa vir antes que eu pregue outro. Eu nunca prego um sermão sem pensar na possibilidade de que o Senhor possa vir antes que eu pregue outro. E ele diz assim: a bendita esperança da volta de Cristo deve estar sempre diante de nós. Ela tira o poder do mundo sobre nós. O homem que espera o Senhor a qualquer momento não vai cair, não vai acumular tesouros aqui, vai investir no céu. A frase do A.W. Tozer, ele diz assim: muitos cristãos vivem como se este mundo fosse a sua casa permanente. A verdade é que somos peregrinos. O arrebatamento não é uma teoria de escatologia, é a consumação do próprio Redentor de Deus para com a igreja. Quando o Pai disser ao Filho: vai buscar os teus, tudo que é temporal será sacudido, e só o que é eterno permanecerá. Aleluia. Seremos arrebatados. Que a igreja se coloque de pé e nos prepararemos para cear com o nosso Deus, para cear com o nosso Deus, que é preparativo para aquele momento. Em nome do Senhor Jesus, oremos. Pai querido e amado, em nome de Jesus,